a sua graça, a sua paixão, o seu amor, que nos motiva a seguir, atuar, servir, apoiar. Mexe no nosso interior para viver, amar, alegrar e compartilhar. Esse sangue derramado na cruz do Calvário que nos limpa, nos salva, nos lava. Jesus é o nosso Rei. ICCM, a tua comunidade. Gostava de falar acerca da suficiência de Jesus. Sabem que eu não sou muito pelas quadras, nós não temos uma liturgia bem fechada ou cerrada em relação àquilo que, por exemplo, acontece no catolicismo romano. Eles têm uma liturgia anual. Se de ano a ano se as pessoas que são fiéis àquela prática forem à igreja, sabem que é praticamente o mesmo que é feito. Nós não temos esse hábito. Nós sentimos na liberdade do Espírito do Senhor de anunciar a palavra, mas numa altura destas é difícil não falar nem da morte, nem do sepultamento, nem da ressurreição de Jesus. Jesus está vivo. Eu não era capaz de entregar a minha vida a um Jesus morto. Não era. Acho que não fazia sentido nenhum. Para morto bastava eu. Morto em delitos e em pecados. Mas entregar a vida que seja alguém que esteja vivo e que seja capaz de fazer alguma coisa por mim. Gostava de ler um trecho bíblico que não precisam sequer de abrir, nem de citação, nem nada, porque este é conhecido universalmente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe que a vinda de Jesus não tem muito a ver com aquilo que nós nestes dias nos habituamos a ver quando ligamos a televisão. O turismo aumenta, acrescenta-se, os espanhóis vêm da vizinha Espanha e os dias até são convidativos a um banho de sol, a um banho de praia. Jesus não veio para passar férias. Jesus veio com o objetivo de morrer. A cruz expressa e manifesta o amor de Deus. A Bíblia mostra isso. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A cruz manifesta que Deus diz a cada um dos homens e das mulheres: eu amo-te. Eu amo-te. Eu não compreendia durante muitos anos, e há muitos anos que eu tenho o privilégio de conhecer Jesus, e ainda estou na olaria a ser trabalhado. Ainda não estou em casa como um vaso de honra, ainda estou na olaria a ser moldado e a ser limpo. Mas durante muitos anos eu tive muita dificuldade, e provavelmente é a dificuldade que alguns de nós ainda têm aqui, de entender verdadeiramente que Deus nos ama. Eu nunca ouvi da minha mãe. É a expressão que eu não posso atribuir à voz da minha mãe soar nos ouvidos, dizer: filho, eu amo-te. Nunca ouvi. Não me lembro de colegas meus na escola, não vejam no sentido pejorativo, nem abusivo, de dizerem: eu amo-te, eu gosto de ti, és um bom rapaz. Nunca. A primeira vez que eu ouvi de alguém era naqueles namoros fortuitos que havia quando éramos jovens, mas não tenho a certeza se era mesmo verdade. Havia uma inclinação, uma paixão, uma afinidade, um encontro por alguma outra coisa, mas não acredito. E durante muitos anos, mesmo depois de ter aceito Jesus, sabia e pregava que Jesus amava. Mas a ideia que eu tinha do seu amor era que ele me amava se eu fizesse aquilo que era bem feito.
quando eu transgredia, quando eu sabia que estava a fazer aquilo que não lhe era agradável, a noção que eu tinha era que Deus já não me amava. Mas não é verdade. Não é. Deus ama-me. Hoje confesso, Deus ama-me. Ele não está muito preocupado que eu seja bom ou mau. Ele é a sua natureza. Na sua natureza, Deus é amor. Deus ama porque faz parte dele. É a sua essência. É o seu coração mostrado aos homens. Deus prova isso. Jesus não disse, eu vou tirar umas férias e vou estar com eles, quero me afeiçoar à vida deles, quero mostrar qualquer coisa de diferente. Não, ele veio com o objetivo de morrer e na cruz dizer, eu amo-te. Porque ele sabe que nós temos uma doença, todos nós que estamos aqui sofremos de doenças. Todos, não há ninguém, do mais pequeno ao maior. Não só doenças físicas, como doenças espirituais. E o pecado é uma doença da alma, que incapacita a nossa mente, as nossas emoções e a nossa vontade. A religião tem coisas muito agradáveis, mas não cura esta doença. A doença do pecado não é curada pela religião. Só a cruz de Cristo pode curar. Foi naquela cruz que ficou aquilo que era contra mim cravado e dizendo está anulado. Aquilo que devia já não devo mais. Isto é amor. Eu não me virei para Deus e disse, por favor, condescende comigo, tem misericórdia de mim, favorece-me nesta altura. Não. Ele fez isto quando eu era seu inimigo. Nunca tive inclinação para a religião. Nem hoje tenho. Hoje, muito menos abomino essas coisas. Mas tenho uma afeição, um carinho, uma paixão tão grande por este que vive para todo sempre. Que me ama. Não é ama-me como eu sou, porque Ele não gosta de como eu sou, porque a cruz transmite nova vida. A cruz não só confronta o homem com o seu pecado, com a sua miséria, mas exige dele uma nova vida. A cruz não é para usar ao peito, não é para ser afixada, não é para estar nas igrejas. Não é dessa cruz que eu falo. Eu falo naquela onde foi demonstrado um amor tão nobre e puro. Não fazemos ideia do sofrimento. Aquilo que ele passou foi real. Não foi passado num filme, seja de que realizador for. Nem a paixão de Cristo se equipara. Isso é uma amostra de nada. Estamos a falar de alguém que veio por amor dar a sua vida em nosso lugar para tirar esta miséria, esta podridão que nos leva ao inferno, se não nos afastamos disso. Porque temos consciência de que por nós mesmos não éramos capazes, nem somos agora. E alguns pensam e escondem-se na religião à espera. Um dia eu aceitei Jesus e eu sei que vou para o céu. Se fores fiel, se aceitares este amor incondicional, se permitires que o sangue de Cristo continue limpando e purificando a tua vida. Porque não é a religião que salva, seja ela católica ou evangélica, ou de outra cor. É o sangue vertido na cruz. Quando Deus hoje olha para ti e para mim, não nos vê. Vê-nos cobertos pelo sangue de Jesus. E é por isso que nós chegamos lá. Isto é amor. Falar da cruz é uma ofensa, claro. Porque confronta as pessoas com as suas misérias. Pedro disse, saiba pois com certeza toda a casa de Israel, que é esse Jesus a quem vós crucificastes. Deus o fez, Senhor e Cristo. E eu dizia hoje para nós aqui, saiba pois com certeza toda a igreja ICCM, que é esse Jesus, a quem nós
crucificamos. Fomos nós. Não há represália contra os judeus. Não há represália contra ninguém, porque foi o teu e o meu pecado que o levou à cruz. Por isso é uma ofensa. A Bíblia, quando fala da cruz, não sugere ao homem alguma coisa nova. Não exige. Exige um novo estilo de vida. Jesus veio mostrar que é possível não viver mais na miséria, na dependência, nas adições, na nossa porcaria, no nosso lixo, na nossa pocilga. A cruz traz nova vida ao homem. Amém! Glória a Jesus! Traz! E isso é possível porque a verdade nos liberta. Não temos que ter medo de ser confrontados com isto. Jesus não passou por... Quando vemos o filme, eu não consigo compreender, mas eles lá mostram de vez em quando como é que fazem os realizadores para que as imagens pareçam cruentas, sangrentas, que aquele personagem, aquele ator sofreu mesmo a cruz. Não estão a falar do mesmo Jesus que foi espancado. Ontem tive a oportunidade de ler os Evangelhos nos últimos capítulos e sublinhei e pensei as coisas que Jesus passou por minha causa. Foi espancado, foi humilhado, foi escarnecido, foi torturado, foi chicoteado, foi cuspido. No chicoteado nós não estamos a brincar, não eram daqueles homens carrascos que estavam habituados a fazer o trabalho e tinham uma técnica. Não, foram escolher soldados que eram mais brutos do que os outros para fazer este tipo de trabalho. E não tiravam o pó do tapete, não. Nas pontas daqueles chicotes havia ossos como as falanges, falanginhas e falangetas dos dedos. Sim, aprendi isto na escola, na primeira, ou segunda, ou terceira, ou quarta classe. E quando faziam assim no corpo, tiravam nacos de carne e aquilo tudo ficava à mostra. E com brutalidade, não era 10 ou 20 para... Pronto, ele agora vai se portar bem. Foi cuspido, foi tratado como um malfeitor, foi injustiçado, forçado a carregar uma cruz que não era dele. Teve fome, teve sede, falta de sono, teve cãibra, estava numa posição incómoda, sofreu tonturas, estava exposto aos insetos porque as suas feridas estavam expostas. Tudo isto é real, mas não é o mais real. O mais real foi quando ele bradou em alta voz, não sei onde foi buscar força. Porque a tortura para aqueles que iam ser crucificados era de os deixar de rastros, quase que mortos. E ele ainda teve que sair da cidade de Jerusalém para um lugar ermo, carregando a cruz. E no fim, ainda consegue bradar com uma voz que eu não acredito que fosse humana, mas viesse cá do fundo dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Se tudo era real, mas não era verdadeiramente o mais importante, era isto, esta separação. Ele sempre disse: eu e o Pai somos um. Meu Pai trabalha, eu trabalho também, eu estou com o Pai. Nesta altura o pecado era tanta, a miséria era tanta sobre ele, porque o teu e o meu pecado estavam sobre ele. Não tinha parecer nem formosura. Nós olhamos nas igrejas aí, uma imagem de um Cristo pode estar bem maltratado, mas tem uma fisionomia agradável. Jesus não tinha. E exclama porque ele sentiu a separação eterna do pecado para que tu e eu não a sintamos. Deixemos de coisas, isto não é para brincar, é para tomar a sério. O Senhor foi pregado na cruz, tudo isso foi verdade, mas a separação do Pai, porque me abandonaste. Sabe que sem derramamento de sangue não há perdão.
Não há remissão, não há redenção, não há reconciliação. Jesus fez isso para que tu e eu sejamos irmãos, façamos parte da mesma família. E quando tomamos a ceia, a Bíblia diz que nós devemos discernir o corpo do Senhor. E o corpo somos nós, seus membros. Cada um veio de um lugar diferente, somos tão diferentes, somos uma diversidade tão grande, mas estamos unidos num Senhor que é único e soberano. Não há outro caminho. Sem vires à cruz não há. Se não vieres em arrependimento e fé, não recebes uma nova vida. A Bíblia não diz que eu tenho que entender todas as coisas. Eu não entendo tudo sobre Jesus. Sei algumas coisas. Não entendo tudo sobre salvação. Mas a Bíblia não diz que eu tenho que entender. Diz-me que eu tenho que acreditar. E um cego pode acreditar. Um surdo pode acreditar, um toxicodependente pode acreditar, um homossexual pode acreditar, qualquer um pode acreditar. Mas Jesus não só morreu, porque depois começou a haver uma festa. Quando Jesus morreu, ouviu-se um som de festa vindo do fundo da terra. Não era nenhum vulcão, era o diabo que estava festejando com os seus anjos, com as suas hostes. Já vencemos. E no auge da festa ouviu-se um rumor. E o diabo pensou: o que é que aconteceu? Vão saber. Não queiras saber. Sabes, a terra tremeu, os sepulcros abriram-se, muitos santos ressuscitaram. E diz-se lá em cima que Jesus está vivo. Quando as mulheres foram ao sepulcro, ele não estava lá. As mulheres não se enganaram, porque no dia anterior, ou no meio-dia anterior, elas estiveram lá. Não foram os soldados romanos que tiraram o corpo, não. Porque quando os discípulos começassem a dar testemunho, eles diriam: isto é mentira, olha Jesus aqui. Não foram os discípulos a tirar o corpo, porque se o tirassem, como é que eles estavam dispostos a dar a sua vida por uma mentira? Os animais foram lá, como é que eles conseguiriam remover a pedra? Não está aqui, pois não, porque está neste lugar vivo. Por isso é que eu disse: eu não dou a minha vida a um Jesus que está morto, mas a um Jesus que está vivo. Esta é a mensagem da Páscoa. Jesus ressuscitou e está vivo para todo sempre. Pagou um preço elevado. Sabem porque é que eu não sou católico romano? Porque esta mensagem não convém divulgar muito, porque amanhã nós precisamos de continuar a celebrar missa, e missa é repetição do sacrifício de Jesus. E o autor aos Hebreus diz que fez um sacrifício uma vez por todas, e um sacrifício perfeito que não precisa mais de ser exibido novamente. Jesus está vivo, está aqui. E quando vamos celebrar a ceia, vamos nos lembrar dele. Eu sou devedor, eu amo este Senhor tão grande, tão nobre, que me ama, tal como sou. Eu não preciso de mudar nada, nem de tentar encaixar. É a minha maneira de ser, mas Ele está trabalhando, fazendo com que eu me encaixe em vós e vocês se encaixem em mim. E alguns de nós somos difíceis, temos umas arestas terríveis. Há alguns que ainda fazem uns cortes e dilaceram a nossa carne e sangra e a alma. Mas somos o corpo de Cristo. Que coisa bonita, não precisa de ninguém vir dizer que nós somos ecuménicos. Vamos nos juntar para ser muitos. Isto é trabalho do Espírito Santo de Deus. É Deus que está a fazer este trabalho bonito em nós. Viemos da maior miséria, mas hoje somos filhos do Rei. De antes éramos injustos, hoje estamos justificados. De antes éramos inimigos, agora somos amigos. De antes estávamos perdidos, agora estamos salvos.
Deixa Deus fazer um milagre na tua vida hoje. Se tudo o que foi dito aqui nesta manhã e ainda o que tu vais ouvir, que Deus abra o teu coração para o que ainda vais ouvir, mas há uma coisa que eu gostava de mencionar. Renova um pacto com Deus. Senhor, conta comigo. Eu faço nesta manhã diante de vós e diante daquele que está aqui. Senhor, não tenho muita força, não tenho muito vigor, mas conta comigo. Conta comigo, Senhor. Até ao fim eu quero ser leal a Ti, Senhor, até ao fim. Tu mereces isso de mim e de nós. Estes são os homens e as mulheres que Tu salvaste, Senhor, com os quais vais trabalhar ainda. Guarda-os e protege-os. Usa o Teu servo agora na exposição da Tua palavra, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus.